Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pedir que os irmãos sentem. Pode sentar. Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos alegres por estarmos na presença de Deus. E bem sabemos que no mês de setembro, nós sempre damos uma atenção maior, né? Questão do suicídio, da depressão. E no mês de outubro, nós damos uma atenção às mulheres. Fala muito sobre alguns temas, né? Direcionado para as mulheres. E no mês de novembro, os homens, né? Inclusive ontem teve uma palestra, creio que foi abençoada. Eu estava trabalhando, não pude estar. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é para toda a igreja, em especial para os homens. É para toda a igreja, em especial para os homens. Amém? Está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Glória a Deus. É um texto bem conhecido nosso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Minha versão NVI diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Irmãos, vamos ler até aqui, você permaneça com sua Bíblia aberta, né? Nós conhecemos esse texto e sabemos que Davi, ele conseguiu alcançar os amalequitas, ele conseguiu trazer de volta os filhos, as esposas, os idosos, os bens que tinham sido roubados e trouxe despojos de guerra, né? Ele ainda conseguiu muito mais com os amalequitas. Ele conseguiu uma grande vitória naquele dia. Quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, nós sabemos que Davi, ele já tinha passado por momentos muito difíceis, momentos muito piores. Só que agora Davi, ele está acompanhado de homens valentes, de um exército, apesar de não ser tão numeroso, mas um exército poderoso, de homens que estavam com Davi para o que der e vier. Só que Davi, ele estava ocupado em fazer guerra junto aos filisteus, e nessa feita, Davi, ele estava acabando entrando junto com os filisteus numa guerra contra Israel. Então os filisteus acharam que isso não seria legal, mandaram Davi voltar para casa com seus homens, com medo de, no meio da batalha, Davi se voltar contra os filisteus, se unindo a Israel, e eles perderem aquela guerra. Então Davi, ele volta para casa, e quando ele chega em casa, ele se depara com um cenário completamente de destruição.
Os amalequitas haviam ido aonde as esposas, os filhos de Davi, daqueles soldados estavam, e ali eles fizeram uma grande arruaça. Eles roubaram tudo que tinha de valor, eles colocaram fogo em tudo. O cenário era de uma verdadeira destruição, era de um verdadeiro caos, e aquilo, impactou profundamente, não apenas Davi, mas todo o seu exército. A Bíblia diz que eles se deram a chorar, e choraram tanto que não tinham mais forças para chorar. Eles usaram todas as forças que tinham para chorar. A Bíblia diz que em um momento, de todo esse choro, de todo esse lamento, de todo esse cenário de desespero, Davi, ele se dá a buscar ao Senhor. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, chamou um sacerdote e disse assim: venha cá, eu preciso consultar ao Senhor, ver se ainda dá tempo, ver se ainda tem como eu alcançar, eu reconquistar, ver se tem como eu restaurar tudo isso que foi destruído pelos inimigos. E quando Davi chama o sacerdote, ele consulta o Senhor, e o Senhor dá uma palavra de direcionamento, uma palavra que todos nós precisamos na nossa vida, e existem momentos que nós precisamos muito mais dessa palavra de direcionamento. E o Senhor disse a Davi: Davi, vai porque você vai alcançá-los, vai porque você vai conseguir restituir sua casa, sua família, vai porque não está tudo perdido, Davi. Então o Senhor falou: vai, mas o Senhor não falou para onde. E Davi então se levantou, e os homens que estavam amargurados por conta das suas perdas, queriam até apedrejar a Davi, mas quando esse líder, ele se levanta, porque Deus disse para ele ir, todos acabam seguindo esse líder. A Bíblia diz que eles seguem caminho, Deus não falou para onde, mas eles seguiram numa direção, até que eles chegaram diante de um ribeiro, chamado Ribeiro de Besor. E quando chegaram diante desse ribeiro, Davi e mais 600 homens, lembra? Eles voltaram de viagem, estavam junto dos filisteus, e quando eles chegaram, se depararam com aquele cenário de destruição, e choraram sem ter mais forças para chorar. Ou seja, aqueles homens estão cansados de uma viagem, cansados de chorar, completamente abalados pelo que viram, pelo que testemunharam, completamente impactados emocionalmente, e agora 600 homens junto com Davi precisam atravessar um ribeiro para continuar seguindo em direção às suas famílias, para reconquistar as suas esposas. E quando chega diante desse ribeiro, 200 desses 600 chega para Davi e fala: Davi, nós não poderemos seguir com você, porque nós não poderemos atravessar o ribeiro. Nós não vamos seguir com você, porque nós estamos tão cansados que nós não vamos conseguir atravessar o ribeiro. Então, quando eles falaram isso, Davi diz: então fiquem aqui, que nós, os que conseguem, vão atravessar, e nós vamos lutar pelas nossas esposas, pela nossa família, e vamos lutar pelas suas esposas e pelas suas famílias também. A Bíblia diz, nós lemos aí o texto, que eles atravessaram e encontraram um homem no campo. E esse homem estava meio que largado, sem rumo, ferido, machucado. E Davi decide, então, pegar esse homem, cuidar desse homem, sem pretensão alguma. E daqui a pouco vai perguntar para ele: quem é você? Da onde você vem? Eu venho lá do meio dos amalequitas. Dos amalequitas? Aonde eles estão? Você sabe me dizer? Sei, só me promete que você não vai me devolver para eles. Tá bom. Se Davi precisava de uma direção certa, ele encontrou. Deus se encarregou de colocar no caminho dele o homem que sabia exatamente o lugar que ele deveria ir. E ele ajudou, sem saber, esse homem que tinha o endereço certo que ele precisava ir. E esse homem indicou, e a Bíblia diz que Davi foi até
os amalequitas e conquistou essa grande vitória. Essa é uma palavra, é um texto muito usado por nós, né, quando fala de posicionamento, que nós não podemos deixar a nossa família descoberta. Precisamos ter o nosso comprometimento, né, em cumprir o nosso papel, o papel de mãe, o papel de pai, o papel de esposa, o papel de esposo. Nós não podemos deixar os nossos lares descobertos, porque enquanto nós estamos ocupados em outras coisas, pode ser que o inimigo se aproveite da nossa ausência, se aproveite da nossa falta de atenção e ataque os nossos. E quando nós vamos voltando para casa, nós acabamos nos deparando com esse cenário de destruição. E a culpa, ela se torna a nossa maior inimiga. Nós vivemos a nossa vida com culpa por pensar assim: tudo isso está acontecendo porque eu não tive responsabilidade com o meu casamento. Tudo isso está acontecendo porque eu não tive responsabilidade com os meus filhos. Tudo isso aconteceu dentro da minha casa, na minha família. Eu perdi tudo porque eu estava ocupado com outras coisas e não priorizei cuidar da minha família. Davi estava empenhado em lutar ao lado dos filisteus e ele não estava posicionado para lutar e defender a sua família. Nós usamos essa palavra para isso e nós sabemos o quanto que isso é impactante na nossa vida. A Bíblia fala dos amalequitas desde lá atrás. A Bíblia diz que Israel ele tinha muitos inimigos, amalequitas, cananeus, né, filisteus, a Assíria, a Babilônia. São inúmeros os nomes dos inimigos de Israel. E cada um desses inimigos tinha sua maneira peculiar de ser, tinha sua maneira diferente de fazer a guerra, de atacar, de agir, sabe, tinha os seus interesses, tinha aqueles que eram os parentes distantes de Israel, os edomitas, os amonitas, os moabitas, que também se tornaram inimigos de Israel e agiam de certas maneiras. Nós poderíamos pegar cada um desses inimigos e ver uma forma diferente como eles atuavam na vida do povo de Israel e também na nossa vida. O inimigo atua de uma maneira na vida de um, atua diferente na vida do outro, são como esses diversos inimigos de Israel. Porém, os amalequitas tinham uma diferença. Eles eram inimigos sorrateiros, eles eram perversos, eles eram ladrões especializados nessa prática. Andar no meio dos amalequitas parece que era como andar no meio de algumas regiões do Rio de Janeiro. A gente já anda com medo, porque aqui é um lugar que tem muito amalequita, muito assaltante. E os amalequitas, alguns historiadores dizem que eles eram terríveis. Eles se escondiam na areia, que nem cobra. Se escondiam na areia e todo mundo está andando e eles estão ali debaixo da areia e de repente eles se levantam e fazem uma grande investida para fazer os seus saques, aqueles que passavam. Então, essa era uma característica dos amalequitas. Eles eram assassinos perversos. Deus um dia disse através de Moisés que sempre haveria guerra contra os amalequitas. Inclusive, nós estamos agora no ribeiro de Bezor, e quando a palavra, né, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 16, que fala de quando o povo de Israel, saindo do Egito, fez guerra contra os amalequitas, e ali, aquele momento em que Moisés fala para Josué, junta alguns homens de guerra e vai lutar contra os amalequitas. E Josué vai e Moisés fica no monte. E todas as vezes que a mão de Moisés estava levantada, Josué prevalecia. Quando a mão de Moisés caía, o povo de Israel, né, os amalequitas prevaleciam. E aí Arão e Ur ajudaram a Moisés permanecer com as suas mãos levantadas. Interessante é que Refidim significa lugar de descanso ou refrigério. Aonde a guerra foi travada,
no tempo de Moisés e Josué, foi no vale de Refidim, lugar de descanso, lugar de refrigério. E agora ribeiro de Bezó, Bezó significa refrigério. Eu fiquei lendo isso, existem algumas ligações, alguns pontos que nós podemos tirar de semelhança entre os dois momentos em que Israel luta contra os amalequitas. Um dos pontos que eu notei é que a guerra contra os amalequitas é sempre num lugar que deveria ser de refrigério. A guerra contra os amalequitas é uma guerra acirrada, difícil, e sempre num lugar que deveria ser um lugar de descanso. Isso me faz refletir que existem momentos e situações da nossa vida que nós julgamos, esse deveria ser um tempo de refrigério na minha vida, mas olha que guerra que eu estou vivendo. Sabe, existem pessoas que chegam no tempo da sua vitória, onde consegue comprar a sua casa própria, onde consegue comprar o seu carro, onde consegue o emprego que gostaria de ter, onde consegue ter um bom salário, né? As coisas, aparentemente, é o tempo que ela diz assim, esse deveria ser o tempo do refrigério na minha vida, mas eu não entendo que no tempo que deveria ser um refrigério, eu vivo essas batalhas, essas guerras, uma guerra que eu não entendo. Talvez você olhe para a sua vida e eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra direcionada, uma palavra de resposta para algumas pessoas aqui. Talvez alguém esteja questionando, Senhor, eu não entendo, esse deveria ser o momento do meu descanso, do meu refrigério, de eu estar em paz, eu sentir alegrias, e eu estou dentro de uma guerra tão difícil. Isso são os amalequitas. Os amalequitas é o tipo de inimigo que vem para acabar com momentos que deveriam ser nosso momento de refrigério, que deveriam ser o nosso momento de descanso, que deveria ser o nosso momento de paz. É isso que os amalequitas fazem. E quando nós falamos dos amalequitas, a gente vai ler, se você pesquisar, diz que os amalequitas, eles são o Hamas de hoje. O espírito dos amalequitas está no Hamas, porque eles eram terroristas. O que é um terrorista? Qual é a obra de um terrorista? Não é em si explodir uma bomba e matar pessoas. Isso eles fazem. Mas o objetivo de um terrorista está além do explodir uma bomba e matar as pessoas. O que o terrorista está buscando é o efeito que essa bomba explodida vai causar depois. Isso é que o terrorista busca. O terror, o medo. Porque o terror e o medo paralisam a gente. Por exemplo, nós estamos olhando um homem, Davi, destemido, corajoso, valente, com um exército de corajosos e valentes. Mas quando eles chegam e eles se deparam com aquele cenário de destruição, cadê os valentes? Os valentes se dão a chorar como crianças. Os valentes, a Bíblia diz que eles se dão a chorar até não ter mais forças para chorar, porque o cenário é tão destruidor. Por exemplo, quando os aviões, explodiram lá as torres gêmeas, diz que as pessoas lá nos Estados Unidos, quando vinham um avião, já ficavam com medo. Quantas pessoas, eu acredito, que deixaram de usar avião por causa do medo? Quantos de nós, depois de sofrermos algum trauma, de termos, uma experiência ruim, de uma perda como essa, quantos de nós nos limitamos? Quantos de nós não paralisamos diante de algumas situações? O que os terroristas da nossa vida querem fazer? O que os inimigos da nossa vida querem fazer? Eles querem criar cenários de destruição na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, para que nós possamos nos paralisar, para que a gente desacredite da possibilidade de
de mudar esse quadro. Quando Davi e aqueles homens chegaram e viram aquela situação, eles se depararam com a situação que eu penso que eles achavam assim: é impossível, já não dá mais para mudar isso. A destruição é tão grande que não dá para reverter essa situação. E eu penso comigo que nessa noite, quem sabe nessa noite, alguns valentes de Deus entraram por essas portas e estão se deparando com cenários de destruição na sua vida, na sua família, no seu casamento, e acreditam e estão começando a acreditar que já não tem mais jeito de reverter a situação. Eu quero dizer uma coisa para você: chore, lamente, porque há uma parcela de culpa em Davi, sim. Há uma parcela de culpa em nós, quando nós não cumprimos o nosso papel, deixamos a nossa família, as nossas responsabilidades descobertas, e sim, o inimigo vem, ele vem com tudo. Há uma parcela de culpa e por isso devemos chorar e lamentar e reconhecer: culpa minha. Mas há limite para isso. E o limite está no Deus misericordioso a qual nós servimos. O limite para o nosso choro de culpa está no Deus a qual nós servimos, porque nós podemos recorrer a Ele como Davi fez. E Davi se fortaleceu no Senhor. Não dava para Davi se fortalecer nos amigos. Por quê? Estava todo mundo do mesmo jeito. Tem horas que nós não teremos ninguém, humanamente falando, para buscar ajuda, é somente no Senhor mesmo. Tem horas que será somente você e o Senhor: Senhor, me ajuda. Está tudo de cabeça para baixo na minha vida, Senhor. Eu senti que eu perdi tudo, Senhor. Que valente sou eu, Senhor. Que guerreiro sou eu. Que me importa ter vencido gigantes lá atrás? A minha família pereceu, Senhor. Que importa dos meus grandes feitos do passado, se eu estou diante da destruição da minha casa e da minha família, Senhor? Davi se fortaleceu em Deus. E Deus falou para Davi: Davi, se levanta, dá tempo. Se levanta, Davi, dá tempo. Davi teve que fazer, sabe o que, irmão? Acredito que o nariz também. Vambora. E os homens que queriam apedrejar: vai para onde, Davi? Eu vou buscar as nossas esposas e os nossos filhos e os nossos bens. Por quê, Davi? Porque Deus está garantindo que ainda dá tempo. Aleluia! Quem recebe essa palavra nessa noite, ainda dá tempo. Aleluia! E Davi se levanta. E ele segue Davi. Nós vamos para onde? Nós vamos seguindo. Deus vai nos guiar. Deus vai nos mostrar. Deus vai nos dar a direção. Interessante que eles estão precisando de ajuda. Só que eles, quando encontram alguém precisando de ajuda, eles ajudam. Alguém que precisa de ajuda, ajudando outra pessoa. Tem horas que nós estamos tão atribulados com os nossos problemas. Eu não estou em condição de ajudar ninguém. Ajuda, irmão. Talvez é essa pessoa que você vai ajudar, que tá a bênção de Deus pode estar com ela. Ela está lá toda quebradinha, mas é ela que o Senhor vai usar para te abençoar, para te trazer direcionamento. Foi o que aconteceu na vida de Davi. Talvez você esteja aí dizendo: pastor, está tão ruim a minha situação, que eu não tenho mais como fazer a obra, eu não tenho mais como evangelizar, eu não tenho mais como orar por ninguém. Irmão, muda esse pensamento hoje. Porque Davi, precisando de ajuda, ajudou alguém que fez toda a diferença para ele reconquistar a sua família. Quando chegaram no ribeiro, os homens todos queriam de volta a família, sim ou não? Só que 200 falaram assim: Davi, nós não vamos com você, porque nós estamos cansados.
nós não podemos ir. Nós estamos cansados. E essa palavra aqui é para os homens. No mês de setembro eu li um pouco mais sobre a questão do suicídio. Irmãos, comparado ao número de mulheres que se suicidam, os homens, se suicidam 50 mulheres, 100 homens se suicidam. Eu acho que a masculinidade do homem, ela é muito ferida diante de uma situação dessa. A culpa é minha. Eu sou homem. Eu sou marido. Eu sou o pai. Não era para minha esposa defender meus filhos, era eu que tinha que defender, e eu não estava aqui. E quando essa culpa toma conta, domina a mente do homem, graças a Deus, irmãos, que Davi estava chorando ali, até não ter mais forças para chorar. Aí o Espírito Santo veio no coração dele. E ele pôde sentir a presença de Deus, e ele foi direcionado por Deus. Mas quantos homens, diante dessas tragédias da vida, olhando para o cenário de destruição da sua casa, pelo cenário de destruição que os amalequitas provocaram, quantos estão chorando e estão usando todas as suas energias só para chorar e não estão se levantando? Deus está falando: Davi, se levanta, dá tempo. Mas quantos homens não estão dando ouvidos à voz do Espírito Santo? Quantos homens estão, presos, amarrados nesses lamentos? Lá atrás eu errei, lá atrás eu falhei, eu deixei de fazer o que deveria ser feito, tudo está do jeito que está porque eu não representei. Hoje o Senhor traz uma palavra para você, homem: se levanta, ainda dá tempo. Davi, muitos talvez estejam repensando se você é verdadeiramente aquele líder, aquele valente, mas o Senhor, Ele quer reafirmar isso, Davi. Há um plano de Deus, há um chamado de Deus para você. Davi era um valente de Deus. Davi era o líder que Deus tinha escolhido. Mas aquela situação estava fazendo todos repensarem se isso era verdade. Um homem de valor, um homem valente, um homem íntegro, um homem digno, um homem de Deus, no momento de uma tribulação desse tamanho, ele começa a repensar: será que eu sou esse homem de Deus mesmo? As pessoas começam a olhar: será que ele é esse homem de Deus mesmo? Mas aí eles se levantam para correr atrás do prejuízo, e quando chegam no ribeiro, irmãos, isso aqui vale muito a pena nós refletirmos. Alguns: eu não vou porque eu estou cansado. Existem algumas pessoas que deixaram de lutar pelo seu casamento, não é porque não querem mais o casamento. Existem algumas pessoas que deixaram de lutar pela sua família, não é porque desistiram da família. Deixaram de lutar pelo seu ministério, deixaram de lutar pelo propósito que Deus tinha na sua vida, não é porque não queriam mais, não quero mais. É porque se viram diante de um ribeiro e está tão cansado que entende assim: se eu entrar aí, eu posso ter a intenção de atravessar, mas eu vou morrer aí. Eu não aguento mais. Eu estou tão cansado que se eu entrar nessa água, eu vou morrer afogado. E o Senhor, Ele conhece isso, irmão. O Senhor, Ele conhece os nossos corações. Tem gente desistindo da família por irresponsabilidade, por falta de comprometimento, por falta de obediência a Deus, por não querer se apegar aos princípios de Deus. Tem gente desistindo daquilo que é a bênção do Senhor, porque quer usar a porta de escape, a primeira porta de saída, aqui o caminho mais fácil. Tem gente que quer deixar as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, porque não está assumindo a sua responsabilidade diante de Deus. Mas existem outras pessoas que já não estão lutando mais, sabe por quê? Porque estão cansadas. E Deus entende isso. E Deus entende isso.
Sabe, pastor, porque eu já não consigo mais lutar pelo meu filho. Eu estou cansado, pastor, eu estou cansada. São muitas decepções, são muitas frustrações. Esse esposo, essa esposa, são muitas frustrações, são muitas palavras malditas. São tantas atitudes grosseiras. Sabe quando você insiste em orar, interceder por alguém, mas aquela pessoa não muda, ela te trata mal. Eu estou cansado, pastor. Deus entende isso. Existem pessoas que entendem que se entrar no ribeiro, que deveria ser do refrigério, mas é o da tribulação. Entende? Se eu continuar aqui lutando, eu vou morrer. E Deus é lindo, irmão. Sabe por quê? Porque Davi também está cansado, mas ele é o líder. E isso também é a segunda semelhança entre a palavra de Moisés e Josué. Fala de estarmos debaixo da liderança. E reconhecermos e honrarmos essa liderança. Josué é o guerreiro. Mas se Moisés não está com a mão levantada, ele está perdendo. Ele tem a capacidade, ele tem a espada. Talvez ele não esteja nem olhando, Moisés está longe demais. Mas ele precisa entender que se eu não estiver debaixo da minha liderança, da bênção da minha liderança, eu vou perder essa guerra. E aqueles homens estão diante do líder Davi. E o líder Davi, quando vê aqueles homens sem conseguir lutar contra o ribeiro, quanto mais lutar contra os amalequitas, coisa linda. Davi fala assim: vocês estão cansados? Não precisa enfrentar o rio, não. Fica aí, descansa aí, eu vou. Não entra não, senão você vai morrer. Eu entro nas águas por você. Aleluia. Teve dia que você não aguentou a correnteza. Teve dia que você sabia que era tão profundo que você morreria afogado. Deus segurou na sua mão e falou assim: meu filho, fica aqui, deixa que eu entro por você, deixa que eu vou me molhar por você, deixa que eu vou vencer essa correnteza por você. Não é sermos preguiçosos, não é isso. Deus entende o seu cansaço. Deus entende que você não consegue ir além. Não é porque você desistiu, é porque você está cansado. Você entrou aqui, talvez Deus está vendo você aí cansado. Entrou aqui, arrumado, sorrindo, mas por dentro você está quebrado. Veio aqui, mas está se arrastando. Mas Deus está falando: eu vou entrar nessas águas por você, filho. Aleluia. Eu vou lutar por você essa guerra. Isso fala do pecado também. Para nós conseguirmos alcançar o propósito que Deus tem na nossa vida, nós precisamos atravessar esse rio. E esse rio fala dos pecados da qual a gente não consegue vencê-los. A gente até quer, eu quero chegar do outro lado, mas eu não consigo vencer esse ribeiro. Eu quero chegar do outro lado, pastor. Eu sei que a bênção de Deus está lá para mim. Mas eu não consigo atravessar esse meu vício. Não consigo atravessar a bebida, não consigo atravessar as drogas. Eu não consigo atravessar essa sede que eu tenho de estar me relacionando o tempo todo. Do sexo, do prazer. Eu não consigo atravessar o ribeiro das festas, das baladas. Eu não consigo atravessar o ribeiro do ganhar o dinheiro, de fazer as minhas apostas. Eu sei que para eu atravessar eu preciso passar por cima disso, mas eu não consigo, eu estou cansado. Eu já tentei tanto, mas eu estou cansado de lutar porque eu não consigo. Aí Jesus veio um dia e falou assim: eu sei que você não consegue. Eu vou entrar nessas águas por você. Eu vou atravessar por você. O pecado é algo que a gente realmente não consegue vencer. Ele venceu por nós. E nessa noite, eu não vou falar mais tanto. Quem sabe você está aqui desacreditado da restituição, da restauração, porque você está cansado. Cansado dos resultados nunca serem satisfatórios.
Mas hoje o Senhor está falando assim: filho, confia. Confia, descansa em mim. Descansa na minha palavra. Crede no Senhor e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Crede em mim, filha. Aleluia. Eles cansaram, sentaram na beira do rio e eles não viram mais nada. Eles não estão vendo, mas há uma guerra travada. Eles não estão vendo, mas Davi e os que foram estão lutando contra os amalequitas. Eles não estão vendo, mas eles já estão voltando com as famílias. Eles não estão vendo, mas eles estão voltando cheios de despojos. Aleluia, está além do rio, você não está vendo, mas quando você confia no seu líder, no seu general, em Jesus, ele guerreia por você, ele peleja as suas guerras, aleluia. Nessa peleja não tereis de pelejar, parai e vede o grande livramento do Senhor. Hoje tem livramento de Deus para sua casa, hoje tem livramento de Deus para sua família. Ele contempla você cansado, sobrecarregado, e ele diz assim: vinde a mim, filho, vinde a mim, filha cansada, sobrecarregada, eu te aliviarei. Aleluia. Deixa ele pelejar as suas pelejas, deixa ele guerrear as suas guerras. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Não vou incrementar esse apelo. Se é você que Deus falou nessa noite, se é você que está cansado e precisa de um renovo da parte de Deus para lutar por coisas que você sabe que você não pode desistir. Não pode desistir. Na beira do rio eles não desistiram, eles só não estavam com força para lutar. Você ter parado não significa que você desistiu. Talvez nem você pensou nisso. Você parou de lutar, não foi porque você desistiu. Foi porque você não tinha mais forças para lutar. Mas hoje está aqui aquele que vai te fortalecer. E aquilo que você não pode fazer com as suas forças, Ele vai fazer por você, porque isso é milagre. Se é você que está aqui, eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui na frente.